Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, hoje com a nossa segunda aula, e eu espero que você esteja assim ansiosa para a nossa aula e prepara a Bíblia aí porque nós vamos ler a palavra do Senhor, tá certo? Seja muito bem-vinda, você que já está aí a postos esperando, que Deus abençoe grandemente, tá? A sua vida. Eu vou tentar correr porque a gente tem bastante coisa para falar e eu quero tentar falar sempre dentro de uma média para não ficar muito longo e você ficar cansado. Eu quero que você aproveite do início ao final. Então, segura aí. Bom, pessoal, ontem eu deixei para você, tá, algumas perguntas para reflexão. E aí elas estão na tela e são justamente: será que o ministério feminino na igreja é algo relevante? É importante? Faz diferença na vida das mulheres e da própria igreja? E eu tenho certeza que você respondeu e disse que sim. E se você respondeu, olha, um prêmio aí para você, você está certa. Bem, se o ministério feminino na igreja, se ele for bem fundamentado, bem organizado, se ele tiver realmente fundamentado na palavra do Senhor, com mulheres fortes que seguem, que amam ao Senhor, com certeza ele será uma grande bênção na vida da própria mulher, da igreja como um todo e do mundo, porque através desse trabalho ele pode transformar vidas. Então, pense nisso. Bom, mas vamos lá, né? Aqui eu coloquei, mas, bom, se você trabalha, já trabalhou, está pensando em começar a realizar esse trabalho em sua igreja, esse mini curso é para você. Eu irei abordar alguns assuntos bem relevantes e importantes para você dar um up nesse ministério que é tão importante na vida da igreja. Ou seja, é uma complementação, né, da resposta, mas eu sabia que você já sabia disso. Vamos caminhando. A pergunta: para quem é o ministério de mulheres? Para quem? E aí é que você pode, sabe, não ter uma resposta assim tão apropriada. Olha, se você está no chat, responde aí para mim, para quem você acha que é esse ministério? Bem, a resposta está aqui. O ministério de mulheres, em particular, pode facilmente tornar-se algo sobre as mulheres, em vez de ser sobre mulheres reunidas para ouvir e seguir a voz de Deus revelada em sua palavra. E aí é que está, assim, o detalhe que faz toda a diferença. Veja que eu coloquei aqui, né? Que o ministério de mulheres, ele pode facilmente tornar-se algo sobre as mulheres. E na verdade não é sobre mulheres. Se você respondeu, né, sobre mulheres, não é bem por aí. A questão toda é que deve ser sobre mulheres, sim, mas reunidas para ouvir e seguir a voz de Deus, que é revelada em sua palavra. Aí é que está o diferencial, porque muitas vezes nós nos reunimos, mas não é com essa finalidade. Muitas organizações, e por isso que ontem eu comentei, de ministérios femininos, né, de grupo de mulheres que se reúnem às vezes uma vez ao mês, ou então, e não faz mais nada, tá? Não é algo que está acontecendo, não. Eles se reúnem uma vez por mês, ou a cada 3 meses, ou quando dá na cabeça de alguma líder da igreja, ou seja, simplesmente para fazer algum tipo de reunião, alguma festa, alguma coisa especial que vai acontecer. E veja que o que está colocando aqui é que não é para ou algo sobre as mulheres. É sobre mulheres, sim, mas mulheres que estão reunidas. E se você tem o pensamento de realmente seguir a palavra de Deus, não é algo que você vai fazer esporadicamente. Tem que ter uma ordem, tem que ser algo organizado, tem que ser algo, como eu poderia dizer, que seja sistemático, entendeu? Organizado. Aqui eu coloquei que não é um clube e é justamente sobre essa questão. Porque se você está se reunindo somente para as festinhas, então é como se rapidamente a coisa poderia aí perder um pouco o rumo e você perder o alvo do porquê que vocês estão se reunindo. Por que ter ou criar o ministério feminino na igreja?
Então, quando pensamos em será que nós estamos agindo de forma adequada? Será que nós estamos fundamentadas na palavra de Deus? Será que nós estamos fazendo a coisa realmente da maneira correta, acertando o alvo, né? Que é a palavra de Deus, que é esse estar reunidos, esse estar junto, mas com o intuito de crescer, de obedecer, de conhecer a palavra do Senhor? Então, para você que já está, é bom refletir. Para você que está começando, é bom você pensar como que você vai estar dando andamento a esse ministério que provavelmente já exista. E para você que realmente, né, é do zero, estou começando do zero, já teve, eu estou começando agora. Aliás, fala para mim aí, pessoal, qual é a sua situação? A sua igreja tem ministério feminino? Você está pensando em começar o ministério feminino? Você foi convidada para estar à frente de um ministério que já existe? Coloca para mim aí nos comentários, tá bom? Bem, por que ter, se você já tem? Se você não tem, por que criar? E a resposta está aqui. Antes de mais nada, essa é uma pergunta, e já viu que esse curso ele é cheio de perguntas, né? Porque as perguntas nos levam a refletir. E aí é muito importante que você olhe no espelho e faça essa resposta. E pense nessa pergunta e responda com sinceridade. Eu estou motivada? Eu quero iniciar o ministério com o propósito correto? Realmente eu estou pensando da maneira adequada? Deus se alegraria do porquê que eu aceitei, do porquê que eu me coloquei nessa situação? Então você precisa pensar num motivo correto pelo qual você quer iniciar, mas você não deve deixar de iniciar, de estar à frente de um ministério simplesmente porque você não se sente capacitada, porque você não se sente à altura, porque aí a glória é para você, a glória não é para Deus. Então é muito importante que antes de você tomar uma decisão, se você for dizer, né, se você disser não, então muito cuidado do porquê esse não. É porque eu não estou motivada? É porque eu não estou com propósito, né, com o motivo pelo qual eu estou pensando, estou querendo dizer, olha, não quero. É correto? Né? É porque a minha autoestima, né? Olha, eu não tenho realmente capacidade, eu me sinto péssima para estar à frente desse trabalho. É por isso? Qual é realmente o meu objetivo para assumir essa posição? Amo as minhas irmãs que estão ao meu lado, enfrentando comigo todas as situações, sejam boas ou ruins, que iremos enfrentar, porque realmente não são só coisas boas. E aí, por esse motivo, eu sempre estou falando, não é um clube, não é só, sabe, momentos de felicidade, de se reunir só para criar eventos, criar situações maravilhosas. Ministério feminino é, sabe, acompanhamento, é amizade, é estar junto, é passar os momentos bons e os momentos ruins. Então, tudo isso precisa ser colocado na balança, mas não pense, eu não tenho condições porque eu não me sinto capacitada, porque, entende? Para por aí, é Deus que te capacita. E se Deus te chama, se você ora, você sente no seu coração, poxa, eu queria tanto, mas o meu problema é esse, diga sim e segue adiante, porque Deus vai te capacitar. É Ele, a glória é para Ele. Então é muito importante que você dê uma olhadinha no espelho e com sinceridade você responda essas perguntas, com toda a sinceridade, e coloque diante do Senhor. Confia nele, porque para Deus, um coração sincero, um coração honesto, ele abraça, ele realmente... Por que que ele amava Davi? Porque Davi era sincero. Davi não pecava? Davi pecava, mas ele tinha sinceridade no coração quando ele se aproximava de Deus. Então, precisamos sim buscar o Senhor, nos aproximar dele e com sinceridade responder em oração todos os questionamentos que foram colocados aqui. Essa é a passagem
que eu escolhi da palavra do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu amo essa passagem bíblica e é ela que você tem que, sabe, colocar no seu coração e abraçar. Não larga essa palavra não, tá? Gente, tá gostando até aqui? Eu espero que você realmente esteja assim, gostando, porque é um curso que, por exemplo, se você já tem um ministério, você vai dizer, ah, mas eu já conheci, eu já sei. A gente sempre está aprendendo alguma coisa. E eu espero que você aprenda, porque tem muita coisa boa ainda pela frente, viu? E deixa a sua curtida aí se você está gostando, é muito importante isso. Qual deve ser o objetivo do Ministério de Mulheres, do grupo feminino, do ministério feminino na igreja? Qual deve ser o objetivo? E agora a gente vai ver. O ministério proveitoso entre mulheres é fundamentado na palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que tem que dar fundamento a esse encontro que você deve definir, né? Nós já falamos lá no início e a gente vai ver mais para frente qual é, né, como que ele vai se dar. Aliás, é uma pergunta que eu faço para você e espero que você me responda aqui nos comentários ou no chat. Qual é o tempo de reunião de vocês? Com qual frequência você se reúne no seu Ministério de Mulheres, se você já tem um ou se você está pensando? É semanal? Né? Uma vez por semana vocês vão se encontrar? E talvez esporadicamente, tá? Semanal, mas, por exemplo, comigo era semanal, mas a gente tinha, quando a gente estava se reunindo, um encontro que era todo sábado. E por que aos sábados? Porque aos sábados era justamente pensando nas mulheres que trabalhavam e que não poderiam estar presentes durante a semana. Então, são questões que você deve pensar. Então, por exemplo, nós tínhamos o Alargando a Nossa Tenda. Alargando a nossa tenda porque visando abraçar outras mulheres da igreja, mulheres que não podiam estar presentes. E foi muito bom, porque até hoje existe o fruto desse trabalho. Então, né, o objetivo é que tem que estar fundamentado na palavra do Senhor. E a gente agora vai ler lá em 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 10. Pessoal, vou pedir para você pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura. Eu iria botar aqui na telinha, mas eu não vou botar. Então, a gente vai ler, tá certo? Juntas. 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 10 diz: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que somos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunha do modo porque piedosa
justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Que palavra maravilhosa do apóstolo Paulo, não é? E veja que eu tirei aqui alguns pontos que eu achei muito importante e que nós vimos aqui na palavra do Senhor. Ele diz no verso 4, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, né, chamados por Deus, e você precisa ser uma pessoa para estar nessa liderança à frente com essa convicção. Eu fui chamada, eu tenho um chamado do Senhor para estar no Ministério de Mulheres. O meu coração vibra, né? O meu coração realmente está cheio de amor por esse ministério. E se eu tenho esse amor, se eu tenho esse chamado, aquela perguntinha, eu amo as minhas irmãs, você tem que estar com o seu coração cheio de amor por cada uma delas. E aí é o que Paulo está dizendo aqui, né? Aqui no verso 6, ele diz, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. É uma outra motivação, né? Por que eu quero estar à frente? Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos, o que Paulo diz aqui, que eu achei lindo, carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Então, eu tirei aqui desse texto, né, a preocupação de Paulo, o sentimento de cuidado para com os irmãos que se encontravam ali com ele, a convicção do chamado, a integridade diante de Deus. Aqui eu coloquei justamente essa imagem, né, que vocês estão vendo aqui, de duas mulheres orando, porque como o Ministério de Mulheres, ele não é apenas momentos de festa, de reuniões especiais, mas é justamente esse caminhar junto, é esse se preocupar um com o outro, é esse olhar a dificuldade, a situação. E outra, que nós temos vários níveis de conhecimento da palavra do Senhor. Então, se a líder, né, se os líderes, as mulheres que estarão ali à frente, compondo esse ministério, estão fundamentadas nessa palavra, com esse chamado, todas essas questões, elas vão ter um olhar para a necessidade daquelas que estão ao seu redor, como Paulo bem coloca aqui, né, nessa passagem que nós acabamos de ler. Então, por exemplo, eu coloquei aqui algumas ideias, eu sei que vocês estavam aí, né? Cadê as ideias? Então, que está dentro, né, da nossa questão 3, né, dos objetivos, e tem muito mais, viu, gente? Mas eu não coloquei tudo porque eu não quero ultrapassar o tempo. Bom, ensinar as mulheres a fazerem o devocional e estudos bíblicos e como ministrá-los a outras mulheres. Ou seja, veja, você aí iria levantar dentro do Ministério de Mulheres mini cursos, mini treinamentos, né, de como ensinar essas mulheres e irem multiplicando esse conhecimento. Veja, eu coloquei essa foto aqui de duas mulheres, mas o que acontece é que essa é uma experiência super interessante de vocês que estão à frente, você que vai estar à frente, ter o conhecimento do nível do conhecimento bíblico de cada uma. Quem é que sabe mais? Quem é que está apta a poder passar esse ensinamento à frente? Vamos marcar reuniões? Então veja, vamos supor que você se encontre aí uma vez na semana, mas não quer dizer que em algum momento daquela semana essas duas mulheres não possam estar para a sua realidade. Eu não quero dizer que é a realidade de todas, porque vocês podem, por exemplo, ter alguma célula, aí já muda, né? É diferente. Veja, gente, o que eu estou colocando aqui, como eu falei desde o início, não é uma receita. Cada um vai ver a sua realidade e adaptar diante daquilo que eu estou colocando aqui, tá bom? Então, essa eu achei uma ideia fantástica, fazer duplas de estudo para aprofundamento, para discipulado. Pensa nisso. Quando eu falei da questão do... Olha, o ministério feminino ele pode ser uma grande bênção, transformando vidas. Então, quando nós temos aquele olhar de preocupação, aquele olhar de amor, então, muitas vezes o ministério feminino ele só é para encontro, então ninguém sabe nada uma da vida da outra, da necessidade que a outra está passando, do entrosamento com Deus, da intimidade que tem com Deus.
E o que transforma a vida, minhas queridas, é a palavra de Deus. E eu sei que você sabe disso. Então, se você puder levar isso para essas irmãs que estão chegando, que estão se agregando, que você está tendo um olhar de alcance, então será bênção. Bênção total. Amém? Bom, a próxima ideia que eu trouxe aqui para você é a seguinte: descubra as habilidades que as mulheres que estão aí no seu grupo possuem, como podem ser compartilhadas com as outras mulheres do grupo. Baseando-se nessas descobertas, crie oficinas e mini cursos onde elas poderão ministrar. Ou seja, elas serão as professoras. E aí eu coloquei algumas ideias aqui de que oficinas seriam essas. E isso também é uma ideia excelente, porque pode render um dinheirinho aí, hein? Então, poderá ser algum tipo de manualidades como confeitaria, culinária, costura, biscuit, crochê, bordado, jardinagem, internet. Eu já seria uma excelente professora. Fotografia, cartonagem, bonecas, EVA, alfabetização, canto. Tem mais alguma coisa que eu esqueci de colocar, até porque eu vou colocar no meu e-book. Então, ó, se tiver, coloca abaixo que eu já vou acrescentar, tá bom? Etc. Ou seja, é tanta coisa boa que as mulheres sabem e às vezes a gente guarda para nós, né? Então, vamos compartilhar, vamos abençoar, vamos ensinar. E como eu falei, a partir daí, e já aconteceu isso na minha igreja, a partir daí vocês podem fazer, como seria assim, uma tarde, aí seria um sábado, tá? Onde esse aprendizado, tudo aquilo que foi feito, que foi confeccionado, poderia estar justamente para uma... Então, por exemplo, vocês escolhendo aí um dia, né, que vai entrar justamente no planejamento, né, que é muito importante, também vamos falar sobre isso mais para frente. Então, dentro desse planejamento, vocês podem escolher aí, né, quando que será colocado isso em prática, né, e colocar para que e convidando a igreja, convidando a vizinhança, porque aí também é uma maneira de você evangelizar, de você alcançar outras mulheres, de você atrair outras vidas que possam sim conhecer o evangelho. Então, é o que eu disse para você logo no início, não podemos perder o foco. Eu sempre gosto de pensar no Ministério de Mulheres como realmente um grupo missionário, tá? Por quê? Porque você vai justamente, tudo que você fizer é para a glória de Deus, levando o evangelho, levando o conhecimento da palavra do Senhor, que pode transformar vidas. E olha, para Deus, uma vida, você já sabe, né? É um mundo que se ganha. E você faz parte disso. Valorize o ministério feminino na sua igreja. Tá gostando até aqui? Se você tá gostando, se tá sendo útil para você até aqui e você não tinha parado para pensar nisso, olha, não esquece, me abençoa, deixa a sua curtida aí, deixa os comentários aqui abaixo. Não esquece, responde no chat, depois eu calmamente vou ler, vou responder a todas e ainda, né, posso responder aí online, né? Aqui, você perguntando e eu respondendo, ok? Olha, minha gratidão a você que deixou sua curtida, que deixou seu comentário, que veio ontem, que tá aqui hoje, que vai voltar amanhã. O horário eu acho que é excelente, não é? 8 horas da noite, tá todo mundo em casa. Então, olha, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu ministério e que o Senhor tenha falado poderosamente ao seu coração, como tá assim, olha, eu tô amando fazer esse mini curso para você, tá? Um beijo grande no seu coração, fica com Deus e até amanhã. Tchau!